Hoje nós vamos falar sobre doença diverticular, quais são os sintomas, como o paciente pode prevenir e como que ele pode tratar. Se você tem algum sintoma semelhante, que a gente vai abordar aqui, ou conhece alguém que tem, curta esse link e compartilhe com os seus amigos, para a gente poder divulgar mais informações às pessoas. Eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade, em Uberaba, Minas Gerais. Vamos lá para você aprender. Então, a doença diverticular, eles são pequenas saculações, sacos, na região da parede do intestino grosso. Eles vão poder atingir como um todo, principalmente o lado esquerdo, que a gente chama de região de sigmoide. O divertículo, ele é formado por uma camada interna, chamada mucosa, e uma camada externa, chamada serosa. Essas camadas, elas são muito finas e elas ficam próximos aos vasos que vão nutrir o intestino. Por isso, às vezes, o paciente pode ter sangramento. Não existe uma relação direta entre a doença diverticular dos cólons e o câncer coloretal, tá? Lembrando só que alguns sintomas eles vão ser muito semelhantes e por isso que vai chamar a atenção e por isso a importância de se investigar e excluir um câncer e diagnosticar a doença diverticular que pode ser tratada. Como que pode ocorrer o surgimento da doença diverticular, né? O surgimento dela está muito associado à diminuição das fibras na dieta, legume, verdura, frutas, os cereais em geral, que vai ocorrer desde a fase inicial da sua vida, Não é uma coisa pontual, hoje eu não como mais fibra, ou eu tive diminuição, ou só na minha infância eu não comi muita fibra. Isso não existe, É uma coisa de uma vida toda, de um período todo. E também uma baixa diminuição da ingesta de água, tá? A presença dos divertículos no intestino é chamada diverticulose. O fato de você ter diverticulose não significa que você tenha doença. A doença, o sintoma, quadro de dor, desconforto, presença de pus, isso é chamado doença diverticular, evoluindo para uma diverticulite. O sulfite significa inflamação. Então, nem todo paciente que tem doença diverticular, ele vai ter a diverticulite, e nem todo paciente que tem diverticulose, que é só a presença dos sacos, dessas saculações no intestino, vai ter a doença diverticular, tá? Às vezes o paciente só tem as saculações, a diverticulose, e não tem sintoma nenhum. Esse paciente a gente só acompanha, não faz nada. Estima-se mais ou menos que aos 50 anos, metade da população, tanto feminina quanto masculina, vai ter doença diverticular. E aos 80 anos, praticamente todo mundo vai ter, quase 100% aí da população vai ter a doença diverticular. A diverticulose, ela pode ser assintomática e significa que você vai ter só as saculações, porém, sem sintomas, igual eu já falei anteriormente. Apenas uma pequena parte da população é que vai ter sintomas, que vai ter dor, desconforto, aqueles sintomas que eu disse anteriormente. E aí sim, essa população precisa ser tratada para que ela não evolua de forma grave e não tenha que em algum momento ter uma abordagem cirúrgica de urgência. Quais são os sintomas que um paciente que tem doença diverticular precisa estar atento para que ele possa tratar e evitar que a doença progrida para algo desfavorável? Então, a primeira coisa é ele observar a dor abdominal, principalmente do lado esquerdo, que é a região mais comum que o paciente vai ter a doença diverticular, Pode ter em outras regiões do abdômen, do lado direito, na região superior do abdômen? Pode, mas o mais comum é do lado esquerdo. Então, se ele teve uma dor diferente, ele já sabe que ele tem a doença diverticular, é importante ele ficar atento e procurar já o especialista para poder estar olhando. Mudança do hábito intestinal, então ele estava de um hábito regular e de repente ficou constipado ou de repente está com diarreia. Importante, lembrando que o câncer coloretal é um diagnóstico diferenciado, então precisa avaliar também um pouquinho mais atenção a essa avaliação. E como que a gente vai fazer essa investigação, Se um paciente tem a possibilidade de ter uma doença diverticular? Então, a primeira coisa é você procurar um especialista na área, Não ir aí num clínico geral ou um cirurgião geral. Procurar um coloprocto mesmo, que vai fazer uma anamnese bem feita. Ele vai avaliar como é a sua dor, a localização da dor, se você tem ou não mudança do hábito intestinal, se há presença de sangue, se há presença de muco nas fezes, se você perdeu peso. Isso tudo vai fazer uma diferença muito importante. Segundo passo
coletar exames de urina, coletar exames de fezes e um exame de sangue para te avaliar de forma global. Terceira coisa, fazer uma tomografia de abdômen com contraste para que a gente possa avaliar melhor e ver se existe densificação de gordura do mesentério, se há perfuração ou microperfuração dos divertículos. E em casos de pacientes que não podem fazer ou que não tem, né, a tomografia aí na sua cidade, fazer o clistério opaco, que é um exame que é muito bom, ele avalia bem pra gente e antigamente era o que se usava para poder fazer a avaliação dos pacientes que poderiam ter doença diverticular. E o outro passo é fazer a colonoscopia. A colonoscopia tem uma ressalva. Se você tiver com um processo inflamatório muito importante, ela nessa fase ela é contraindicada pelo risco de perfuração. Lógico que existem pacientes que vão fazer a colonoscopia, porque às vezes a dor não é tão importante, mas tem uma inflamação importante, mas o paciente ele segura muito, tem gente que consegue segurar muito a dor. Nesse paciente, quando você entra e você vê o processo inflamatório, você testar, pode continuar o exame, não precisa de você parar, mas tem que ter muito cuidado pelo risco da perfuração. Por isso, quando você for fazer um exame de colonoscopia, é sempre importante estar fazendo com alguém que tem experiência, alguém que já tem muita habilidade, que vai conseguir fazer esse exame sem causar uma iatrogenia. Porque o próprio exame de colonoscopia já tem a chance, né, de perfuração, ele por si só. Numa área inflamada, isso aumenta. Então, fazer com quem tem capacidade, tem habilidade, vai diminuir mais ainda essa chance de causar algum transtorno. A maioria dos pacientes com a doença diverticular do colo vai ter só tratamento clínico, né? Você vai corrigir o hábito alimentar, fazer o paciente comer mais legume, verdura, frutas, os cereais, os grãos em geral, né? E melhorar a ingesta de água. Atividade física, né? Para melhorar o hábito de vida dessa pessoa. Normalmente, mais de 50% da população nós vamos fazer esse tipo de tratamento. Mas nós vamos ter aquela pequena baixa da população que vai ter uma complicação. E é isso que a gente vai falar no vídeo da semana que vem, sobre as complicações da doença diverticular. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e não deixe de ver a continuação do vídeo semana que vem.